Paz do Senhor, pessoal. Depois de tratarmos acerca do tema de sermos filhos de Deus, né, de participarmos desse grande privilégio por causa da ação e da graça de Cristo, que nos tornou assim filhos de Deus por adoção, vamos falar agora de um outro aspecto fundamental no tema da salvação, ainda dentro da área da soteriologia, que é acerca da fé. Então, ao longo dos outros vídeos, já viemos falando acerca da fé, já falamos algumas coisas relacionadas à fé dentro dos outros temas que estávamos tratando. Então, por exemplo, o alcance da salvação, a ação tridimensional, né, da salvação, as escolas soteriológicas, o tratamento que elas têm acerca do desenvolvimento da soteriologia, e todos esses temas com certeza acabaram falando alguma coisa da fé. Mas agora nós vamos falar especificamente sobre a fé, sobre essa manifestação que insere o homem dentro do mundo de Deus, que faz o homem estar em ligação com Deus, estar em ligação com o Espírito Santo. E a fé, vamos ver aqui, existem alguns aspectos que tem que ser analisados, tanto vamos dizer assim, num âmbito humano, num âmbito limitado, mas também ela sai desse âmbito limitado, ela ultrapassa isso para entrar dentro de uma esfera espiritual e sobrenatural. Então a fé não pode se limitar a um conceito puramente humano, a um conceito da crença, do acreditar, do entender. A fé não é simplesmente entender, não é simplesmente crer, como nós vamos ver nessa avaliação. A fé ela tem que ultrapassar essa limitação, tem que ultrapassar essa esfera de conhecimento humano e tem que entrar pelo mundo espiritual, manifestando uma fé salvífica, uma fé sobrenatural, uma fé que coloca o homem em relacionamento direto e íntimo com Deus. É uma fé que sai do âmbito natural, do âmbito lógico, e entra pelo âmbito sobrenatural e coloca o homem assim em contato diretamente com o seu Deus. Então, para começar a falar acerca de fé, vamos trazer dois textos bíblicos que nos colocam em entendimento com esse tipo de fé que tem que ser manifestada por aquele que crê em Deus e aquele que está participando do plano da salvação, ele que está inserido dentro do grande plano de Deus para a salvação da humanidade. Primeiro é Hebreus, a carta de Hebreus, o capítulo 11 da carta de Hebreus, e o versículo 1 que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então, nesse primeiro aspecto abordado acerca da fé, o autor da carta aos Hebreus nos coloca em conhecimento, nos traz um entendimento sobre o alcance da fé. Qual é a atuação da fé? Qual é o campo de atuação dela? Ele traz aqui principalmente dois aspectos que tornam a fé algo muito especial, algo singular. Ele diz que a fé é o firme fundamento. Ele dá essa ênfase. Você veja que ele não só quer dizer que a fé é um fundamento, ou seja, você fundamentou essa sua crença num ato de fé. E aí alguns podem dizer que a fé seria o equivalente de insensatez, de loucura. Seria o equivalente de algo paradoxo ou racional. Então, ou é racional ou é da fé. O campo da fé seria algo que dispensa a racionalidade. E isso seria uma mentira. Isso seria um entendimento errôneo. A fé não necessariamente é algo que está contraditório ao racional, algo que está contraditório à lógica. Mas a fé é uma outra categoria. Não é que se temos fé, necessariamente não vamos ter lógica, ou não vamos ter racionalidade. É esse o entendimento que alguns têm direcionado, que se manifesta a fé, logo se está abrindo mão da racionalidade, se está abrindo mão da lógica, e quando o autor bíblico, ele lutou, ele trabalhou no sentido de nos fazer entender qual é o âmbito de atuação da fé, qual é a esfera de atuação, qual é a influência da fé. Então você vê que ele busca expressar a atitude de fé não como uma atitude de loucura, não como uma atitude de insensatez, de irracionalidade. Inclusive quando Paulo coloca o Evangelho em contradição com o mundo, ele diz que para o mundo é loucura, né?
Só que para aqueles que são salvos é poder de Deus. Ele está se referindo não ao fato do Evangelho ser uma insensatez, ser algo ridículo, algo ilógico, mas pelo fato do Evangelho escandalizar o mundo por causa da sabedoria revelada por Deus, que o mundo não conhece, mas que quando entra pelo âmbito da fé começa a ter contato com ela. Então a fé não necessariamente é algo contraditório, paradoxal à racionalidade, à inteligência, à lógica, mas a fé é uma outra categoria, é um outro âmbito de vida. A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. Então temos algo que esperamos, que cremos, acreditamos, temos algum contato e algum contato, e não somente isso, mas temos alguma certeza de que isso que esperamos alcançaremos. E principalmente, por exemplo, quando falamos acerca de Cristo, e no vídeo passado, quando tratamos acerca da salvação para o futuro, nós falamos, por exemplo, da santificação e da glorificação do nosso corpo. Qual é a certeza que temos para crer na glorificação do nosso corpo, na vida eterna e na santificação? Na plena santificação, que nos vai colocar diante de Deus. A certeza que temos disso é Cristo. Por isso que Cristo é chamado a primícia dos que dormem. Por que é aplicado a ele esse termo? Porque ele dormiu, né? Ele morreu, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou, está vivo, está à destra de Deus. Então se ele está vivo e está à destra de Deus, a morte dele, a ressurreição dele é a nossa garantia, é a nossa certeza de que nós vamos participar também desta vida eterna. Nós morremos em Cristo para ressuscitar também juntamente com ele e estarmos eternamente diante de Deus. Por causa dele. Ele é a certeza, ele é o firme fundamento. Ele é que nos garante que isso vai acontecer, que isto vai se realizar. Ele é que fundamenta em si mesmo essa garantia. Então, quando nós observamos essa certeza, nós transferimos essa certeza para esta lógica desenvolvida aqui pelo autor bíblico, pelo autor da carta aos Hebreus. É a mesma lógica que ele está desenvolvendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então você espera algo de Deus, algo que é pregado, que é confirmado, que é garantido pela palavra. E Cristo fala, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então a palavra dele é exatamente a palavra de salvação para a nossa vida. A soteriologia não pode estar fundamentada em cima de lógica humana. Não está fundamentada em cima de ciência. Não está fundamentada em cima de pensadores, nem de filósofos, nem de teólogos. A soteriologia tem que estar fundamentada em cima das promessas bíblicas, em cima das palavras de Cristo, das suas garantias, da certeza que temos nele. Então, ele é o fundamento da soteriologia. A salvação, ele que garante a salvação, ele que conquistou a salvação para nós. Da mesma forma, o autor aos Hebreus, trazendo esse texto, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé também, ela é o firme fundamento dessas promessas. Então, da forma como Cristo realizou em si mesmo as suas promessas, e é a nossa garantia, a fé também é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, aquilo que é profetizado, que é prometido, que é garantido pela palavra, você tem fundamento disso que você está crendo. Você tem fundamento disso que você está esperando. Você tem fundamento disso que foi prometido. Aonde está o fundamento? Na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera o cumprimento dessas profecias. Você espera o cumprimento dessas promessas da palavra de Deus. Você espera que isso vá se realizar completamente, que já está se realizando, que já tem se cumprido na nossa vida. Algumas coisas já estão realizadas e existem outras a se realizar. E a fé é o firme fundamento delas. Pela fé nós cremos, não por causa de incoerência, não por causa de racionalidade, de loucura simplesmente. Mas nós cremos porque nós temos fé. Então a fé ela é um pouco mais do que certeza.
certeza seria simplesmente algo natural, algo que você vê, você avalia e a partir dessa avaliação você constata que é verdadeiro. Então você tem certeza. Você trabalha um mês inteiro e você tem certeza que vai ser remunerado ao final. E muitas das vezes nem é, né? A empresa abre falência e dá um calote dos funcionários. Mas você prefere acreditar que você vai ser remunerado. Então você tem certeza. Por quê? Você trabalha lá há 10 anos, você tem sido sempre remunerado. Tem recebido o 13º, os depósitos de INSS, FGTS, tudo mais. Então essa é a sua certeza. A sua certeza está baseada em quê? Em provas. Está baseada em experiência. Agora, essa certeza ela é suficiente dentro do plano humano, mas ela é insuficiente para o plano divino, porque o plano divino ele é maior, ele é superior, né, e ele é espiritual. Ele não está na esfera do humano somente, limitado. Não é ver para crer, é crer. E aí a partir do momento que você crê, você vê pelos olhos da fé. Então a fé, ela exatamente fundamenta em você as promessas. Quando você atinge esse nível de confiança em Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, e você passa a confiar inteiramente no Senhor, entender que Deus é real na sua vida e você está num relacionamento íntimo com Ele, e você tem plena certeza acerca de quem Deus é, acerca de quem você é em Deus, as promessas dele são completamente fundamentadas para você. E você não busca provas humanas, fundamentação humana, porque aquilo que é humano não pode fundamentar o que é divino. Mas a fé sim, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. A fé é sobre-humana. Então a fé não é simplesmente confiança. A fé não é simplesmente certeza a partir de lógica, a partir de constatações, né, do empírico. O que vem a ser o empírico? É aquilo que pode ser provado, analisado, testado em laboratório. Isto é empírico. Então a fé, se ela fosse empírica, ela não seria mais fé. Ela não teria uma natureza sobrenatural, uma natureza divina. Ela não estaria te colocando em relacionamento com Deus, porque ela seria puramente humana. E ela serviria para as coisas humanas. Para as coisas humanas nós temos laboratórios que fazem testes, análises, pegam elementos, né, fazem lá a decomposição dos elementos, vem o que tem, o que não tem, e a partir dali te dão um diagnóstico, um laudo, fala é isso, é aquilo, tem tanto tempo, não tem, e muitas vezes eles até falham, né, nesses laudos que emitem. Mas eles são incompetentes em relação ao âmbito espiritual, em relação àquilo que é sobrenatural, aquilo que é do mundo de Deus. Quem vai te colocar em conexão com o mundo de Deus? A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera em algo não por sorte, não porque você está chutando. Você vai ver o que vai acontecer. Não, essas coisas são reais para você, por causa da fé. A fé te coloca em conexão com elas. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é a prova daquilo que não se vê. Então, conforme Hebreus também. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é a prova daquilo que não se vê. Aquilo que não se vê é exatamente aquilo que não pode ser visto dentro do âmbito da visão física, que enxergam as coisas humanas, materiais, limitadas pelo tempo e o espaço. A partir do momento em que você não está satisfeito com o âmbito e a esfera material, humana, limitada, e você quer adentrar ao mundo divino, você quer entrar ao mundo sobrenatural, você terá que sair de uma visão lógica, simplesmente, uma visão puramente humana, uma visão limitada, e você vai ter que entrar dentro do mundo espiritual pela porta da fé. Pela fé você vai ter o firme fundamento das coisas que se esperam, as promessas bíblicas, as profecias, e você vai ter a prova daquilo que não se vê, ou daquilo que faz parte do mundo espiritual, com o qual você vai se relacionar por meio da fé. Por isso que dizemos que a fé não necessariamente é irracionalidade e loucura. A fé é relacionamento com Deus, com o mundo espiritual. É um sentido espiritual, é uma visão espiritual, é uma certeza em Deus. Se você tem Deus, se você está com Deus, você está em comunhão com Deus, você se relaciona com Ele por meio da fé. Inclusive, outro texto que vamos citar aqui é a carta também a Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Olha só o que diz.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Vamos entender, por exemplo, no próximo vídeo, tratando sobre a palavra crer. A palavra crer é uma palavra, na verdade, insuficiente para definir o conceito de fé. Fé é mais do que crer, mas foi a palavra que foi necessária para se traduzir o termo pistes, do grego, o termo emuná, do hebraico, e o termo fides, do latim, que não encontram um termo melhor na língua portuguesa, um termo que possa conter, por exemplo, um verbo. O termo fides do latim que não tem verbo. Então, para se fazer a tradução e encontrar-se um verbo para qualificar esses termos originais, tanto do grego quanto do latim quanto do hebraico, foi necessário traduzir-se para crer. E aí nós encontramos o verbo eu creio, tu crês, eles creem, vós credes, né? E foi uma necessidade de tradutor, mas o termo crer é insuficiente para o conceito de fé. Mas usando o termo crer, já temos algum entendimento. Então aqueles que se aproximam de Deus, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Então você vê, o primeiro conceito é no sentido de relacionamento. É um sentido íntimo de relacionamento, onde o autor expressa a ideia do agradar, expressa a ideia do relacionamento. É impossível agradar-lhe. Por que ele diz que é impossível agradar-lhe? Por que essa preocupação? Porque aqueles que estão se relacionando com Deus, o primeiro ponto é ter um relacionamento saudável, um relacionamento íntimo e de amor, na esfera do amor. Então, para que esse relacionamento aconteça, seja real, para que você esteja em comunhão, em conexão com Deus, é primordial esse relacionamento se dar por meio da fé. Esse relacionamento não é suficiente no âmbito do conhecimento, no âmbito da sabedoria. A sabedoria é ótima, é necessária, o conhecimento é fundamental, mas o conhecimento só não é suficiente. Não é suficiente conhecer a Deus. O acadêmico conhece a Deus. O acadêmico sabe que existe um Deus. Muitos deles negam a Deus, mas para negar você primeiro diz que Ele existe. Então o acadêmico conhece a Deus. Só que não necessariamente ele está se relacionando com Deus. Não necessariamente ele é salvo. Ou ele tem algum tipo de relacionamento com Deus, algum tipo de comunhão. Então o relacionamento da comunhão é onde o autor bíblico trouxe o termo agradar. É impossível agradar-lhe se você não tiver fé. Então a fé, ela ultrapassa a questão do conhecimento. Com um bom conhecimento você se torna, por exemplo, um religioso. Você tem conhecimento da liturgia, sabe as coisas que são necessárias para um culto, como começa um culto, o transcorrer do culto, as oportunidades, você interpreta os textos, você sabe construir um sermão, você sabe cantar, você tem entonação de voz adequada, você pode construir uma liturgia em cima de conhecimento. Uma liturgia, é algo que discutimos na aula passada, está inserida dentro da religião. A religião, não estamos em momento nenhum dizendo que ela é inútil e que ela tem que ser destruída de forma alguma. A religião é uma estrutura humana, física, necessária. É algo que põe ordem, que organiza. Deus é um Deus que aprecia a ordem, né? Então Deus preza pela ordem, só que não é suficiente. A religião, a liturgia, ela organiza a ordem para que haja um ambiente favorável. Mas dentro dessa ordem, dessa liturgia, dessa organização, é necessário ir além dela. É necessário sair do âmbito físico e adentrar pelo mundo espiritual, que é o mundo de Deus, que é onde Ele habita. Então, dentro dessa liturgia, desse conhecimento que se tem de Deus, desse conhecimento que se tem da sua palavra, para você sair da esfera do conhecimento e da liturgia e adentrar pelo relacionamento e agradar a Deus e estar em comunhão com Ele, vai ser necessário você sair do âmbito físico
do conhecimento e entrar pelo âmbito da fé. Crer